Eu estava imersa em planilhas, com o zumbido reconfortante do escritório ao meu redor, quando meu celular vibrou com uma mensagem que pareceu um tapa na cara. Era da Regina, minha sogra. Jantar em família hoje à noite, não falte, dizia, seguido por um emoji sorridente que mais parecia uma ameaça do que um convite. Quase podia ouvir sua voz pingando aquele charme passivo-agressivo que ela manejava como uma arma. Meu nome é Annalise, sou analista de dados, o que significa que passo meus dias encontrando conforto em números e lógica. Eles são previsíveis, diferente da minha vida pessoal, que frequentemente parece uma bagunça caótica. André, meu marido, é um bom homem, mas está preso em uma eterna guerra de cabo de força entre mim e sua mãe. E Regina, bem, ela é uma diretora de escola aposentada que nunca realmente se aposentou de estar no comando. Enquanto estava ali sentada, celular na mão, uma mistura de pavor e determinação borbulhava dentro de mim. Jantares em família com os Weinberg eram sempre um campo minado. Regina tinha o dom de me fazer sentir uma intrusa, e Fernanda, minha cunhada, era sua cúmplice perfeita. Fernanda era tudo o que Regina queria em uma nora, bem-sucedida, polida e, mais importante, submissa. Olhei para o relógio, não havia como escapar desse jantar sem provocar uma tempestade. André provavelmente daria de ombros, dizendo que era apenas Regina sendo Regina, mas eu sabia melhor. Sempre havia uma agenda, um motivo por trás de suas reuniões, e eu tinha um pressentimento de que esta não seria diferente. Quando cheguei em casa, André já estava lá, parecendo um pouco como um cervo pego pelos faróis. Oi, Annalise, ele me cumprimentou, tentando soar casual. Minha mãe mandou mensagem, né? Mandou sim, respondi, tentando manter a voz leve. Alguma ideia do que se trata? Ele deu de ombros, um gesto que estava se tornando familiar demais. Você sabe como ela é, provavelmente só quer colocar o papo em dia. Assenti, mas por dentro estava me preparando. Regina nunca queria apenas colocar o papo em dia, ela sempre tinha um ponto a fazer, geralmente às minhas custas. Enquanto dirigíamos para a casa dos Weinberg, André preenchia o silêncio com conversas sobre seu dia no trabalho. Eu ouvia, acenando nos momentos certos, mas minha mente estava em outro lugar. Estava me preparando para qualquer coisa que Regina tivesse planejado. A casa dos Weinberg era uma mansão antiga, toda em madeira polida e retratos de família. Regina nos recebeu na porta, seu sorriso afiado como sempre. Annalise, André, que bom que puderam vir, disse ela, nos conduzindo para dentro. O jantar começou inocentemente, com Regina e Fernanda trocando amenidades sobre eventos recentes, mas eu podia sentir a tensão se acumulando como a calmaria antes da tempestade. E então, bem quando eu estava começando a relaxar, Regina atacou. Então, Annalise, começou ela, sua voz doce mas seus olhos calculistas, você e André já pensaram mais sobre começar uma família? Já está na hora, não acha? Aí estava, a pergunta que sempre pairava entre nós como uma guilhotina. Senti André enrijecer ao meu lado, mas ele não disse nada, típico. Respirei fundo, forçando um sorriso. Ainda estamos conversando sobre isso, Regina. Você sabe como as coisas podem ficar ocupadas. Seu sorriso se alargou, uma gata com um rato acuado. Claro, querida, mas você deveria realmente considerar. Família é tudo, afinal. O resto do jantar passou em um borrão. Mal provei a comida, muito focada em manter minha compostura, mas por dentro algo mudou. Estava cansada de ser a intrusa, cansada das alfinetadas sutis de Regina e do silêncio de André. Quando saímos, as palavras de Regina ecoavam em minha mente, um desafio que eu não podia ignorar. Tinha passado tempo demais deixando ela ditar minha vida, e era hora de uma mudança. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia de uma coisa: não deixaria Regina vencer. O ar da noite estava fresco enquanto dirigíamos para casa, e André finalmente quebrou o silêncio. Annalise, sinto muito por hoje à noite. Eu deveria ter dito algo. Olhei para ele, vendo a luta em seus olhos. Tudo bem, André, respondi, embora não estivesse, não realmente. Mas eu tinha um plano se formando, uma maneira de finalmente enfrentar Regina, e enquanto entrávamos em nossa garagem, eu sabia que isso era apenas o começo. Na manhã seguinte àquele jantar tenso, me encontrei encarando meu reflexo, escova de dentes na mão, imaginando como deixei as coisas ficarem tão complicadas.
Ainda estava remoendo os comentários maldosos de Regina e o silêncio de André parecia uma traição, mas eu tinha que focar no dia pela frente, não no caos da noite anterior. No trabalho, os números eram meu refúgio. Me perdi em conjuntos de dados e algoritmos, cada equação um passo para longe do drama do Weinberg. Mas durante o almoço, meu celular vibrou novamente, dessa vez era uma mensagem em grupo de Regina elogiando Fernanda por ganhar um grande caso. Estamos tão orgulhosos de nossa advogada e da família, dizia a mensagem, com uma abundância de pontos de exclamação. Revirei os olhos, sentindo a familiar pontada da comparação. Fernanda sempre foi a filha de ouro, e Regina nunca perdia a chance de me lembrar disso. Coloquei o celular de lado, tentando ignorar a frustração borbulhando dentro de mim, mas ela persistiu como uma visita indesejada. Quando cheguei em casa, André estava na cozinha cortando legumes para o jantar. Observei-o por um momento, tentando juntar coragem para falar. André, finalmente disse, podemos conversar sobre ontem à noite? Ele pausou, a faca pairando no ar. Claro, o que foi? Me apoiei no balcão, cruzando os braços. Por que você não disse nada? Nada quando Regina começou comigo? Ele suspirou, colocando a faca para baixo. Annalise, você sabe como ela é. É mais fácil apenas deixá-la falar. Mais fácil para ele, talvez, mas não para mim. Só queria que você me defendesse às vezes, disse, minha voz mais suave do que pretendia. Parece que estou sempre sozinha. André olhou para baixo, culpa passando por seu rosto. Eu sei, é só que ela é minha mãe, sabe? É complicado. Complicado. Aquela palavra novamente. Era como um escudo que ele usava para desviar a responsabilidade. Assenti, não confiando em mim mesma para falar. Não queria brigar, não agora. No fim de semana seguinte, estávamos de volta à casa dos Weinberg para outro encontro familiar. Regina tinha insistido, é claro. Dessa vez era para celebrar o último triunfo jurídico de Fernanda. Enquanto sentávamos na sala de estar, Regina estava em plena forma, regozijando-se com histórias do desempenho de Fernanda no tribunal. E lá estava ela, enfrentando aquele juiz como se fosse dona do lugar. Regina se gabava, seus olhos brilhando de orgulho. Fernanda sorriu modestamente, embora eu pudesse ver a satisfação em seus olhos. Ah, não foi nada demais. Regina se virou para mim, seu sorriso ficando afiado. Annalise, querida, como vai o trabalho? Algo empolgante acontecendo na análise de dados? O jeito como ela disse isso, como se minha carreira fosse algum hobby peculiar, fez minha pele arrepiar, mas forcei um sorriso. Na verdade, estamos trabalhando em um projeto grande. Tem me mantido ocupada. Bem, desde que você esteja feliz, Regina respondeu, seu tom dismissivo. Senti minha determinação endurecer. Não ia deixar ela me afetar, não dessa vez. Mas antes que pudesse dizer algo mais, Otávio, irmão de André, interveio. Ei, Annalise, você ouviu falar sobre o novo projeto de desenvolvimento no centro? Assenti, grata pela distração. Sim, li sobre isso. Parece um grande negócio. Otávio se inclinou, baixando a voz. É uma bagunça, honestamente. Minha firma está envolvida, mas as coisas não estão indo como planejado. Olhei para ele, surpresa com sua franqueza. Otávio geralmente era o pacificador, aquele que ficava fora da confusão, mas havia algo em seus olhos, um toque de frustração que espelhava o meu. Sério? O que está acontecendo? Perguntei, curiosa. Ele hesitou, olhando ao redor para se certificar de que ninguém mais estava ouvindo. Apenas alguns contratempos financeiros. Estamos tentando manter isso em segredo por enquanto. Assenti, guardando a informação. Era uma pequena revelação, mas parecia significativa. A fachada da família perfeita de Regina estava começando a mostrar rachaduras, e eu não podia deixar de me perguntar quão profundas elas iam. Conforme a noite avançava, observei a dinâmica da família Weinberg se desenrolar, cada membro escorregando para seus papéis como atores em uma peça bem ensaiada. Regina a diretora, Fernanda a estrela, André o substituto relutante, e eu era a intrusa, aquela que não se encaixava perfeitamente. Mas talvez isso estivesse prestes a mudar.
Eu tinha uma escolha a fazer: continuar seguindo o roteiro ou me levantar e reescrever meu papel neste drama familiar. E enquanto estava sentada ali, a conversa e as risadas girando ao meu redor, sabia de uma coisa com certeza: estava cansada de ser espectadora da minha própria vida. Os dias após a pequena revelação de Otávio passaram em um borrão de rotina e pensamentos inquietos. Não conseguia me livrar da sensação de que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar tudo. O conhecimento das dificuldades financeiras de Otávio era como uma arma carregada, e eu estava segurando-a, incerta se deveria puxar o gatilho. Uma noite, enquanto preparava o jantar, André chegou em casa parecendo excepcionalmente tenso. Jogou as chaves no balcão e suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Oi, Annalise", disse ele, sua voz tensa. "Oi", respondi, observando-o atentamente. "Dia difícil?" Ele assentiu, se apoiando no balcão. O trabalho tem sido uma loucura e, bem. Mãe ligou. Claro que ligou. Larguei a faca que estava usando e me virei para encará-lo. O que ela queria? André hesitou, um lampejo de desconforto cruzando seu rosto. Ela está planejando outro jantar em família neste fim de semana. Senti meu coração afundar. Outro jantar significava outra rodada dos jogos de Regina. Ela disse por quê. Ele deu de ombros, evitando meu olhar. Só o de sempre. Ela quer todo mundo junto. Assenti, tentando manter minha frustração sob controle. Tudo bem, acho que vamos. André alcançou minha mão, seu aperto quente mas incerto. Eu sei que é difícil, Annalise, mas talvez desta vez seja diferente. Eu queria acreditar nele, mas no fundo sabia melhor. Regina nunca fazia nada sem um motivo. O fim de semana chegou rápido demais, e logo estávamos de volta à mansão Weinberg. Ao entrarmos, notei uma tensão no ar, uma sutil mudança na dinâmica usual. Regina estava sendo ela mesma, mas havia algo mais, uma subcorrente de inquietação que eu não conseguia identificar precisamente. O jantar foi servido, e enquanto nos sentávamos à mesa, Regina começou sua rotina usual de elogios e críticas. "Fernanda, querida, como vai o trabalho? Ouvi dizer que você está concorrendo a outro prêmio." Fernanda sorriu, seus olhos brilhando de satisfação. "Sim, tem sido um bom ano." Regina se virou para mim, seu sorriso ficando glacial. "E Annalise, como vão os dados?" Forcei um sorriso, me recusando a morder a isca. Ocupada como sempre. A conversa continuou, mas eu podia sentir Regina me observando, esperando por uma rachadura em minha fachada. E então, como se fosse uma deixa, ela soltou a bomba. "Otávio", disse ela, seu tom enganosamente casual, "como está indo o novo projeto?" Ouvi dizer que havia alguns problemas. Otávio enrijeceu, seu garfo a meio caminho da boca. "Está tudo bem, mãe. Apenas alguns contratempos." O sorriso de Regina não vacilou. "Contratempos? Espero que não seja nada sério." Os olhos de Otávio encontraram os meus, um pedido silencioso por apoio. Senti uma onda de raiva pela manipulação de Regina, sua necessidade de controlar cada aspecto de nossas vidas. Mas antes que eu pudesse falar, Fernanda interveio. "Bem, tenho certeza que Otávio vai resolver", disse ela suavemente, seu olhar deslizando para mim. "Todos nós temos nossos pontos fortes, afinal." A insinuação pairou no ar, e apertei os punhos sob a mesa. Era isso, o momento que eu tinha temido e antecipado. Podia ficar em silêncio, continuar interpretando o papel, ou podia me levantar e mudar o roteiro. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão. "Na verdade, Regina", disse, minha voz firme, "estive pensando em como podemos todos nos apoiar mais. Talvez possamos conversar sobre como ajudar Otávio com seu projeto." A sala ficou em silêncio, todos os olhos em mim. O sorriso de Regina falhou por um momento antes que ela recuperasse a compostura. "Isso é muito atencioso, Annalise", ela respondeu, sua voz tensa. Otávio olhou para mim, gratidão e surpresa misturadas em sua expressão. "Obrigado, Annalise. Isso significa muito." Assenti, sentindo uma faísca de satisfação. Era uma pequena vitória, mas parecia significativa. Pela primeira vez, eu tinha assumido o controle, me recusando a deixar Regina ditar a narrativa.
Conforme a noite avançava, senti uma mudança na dinâmica familiar. Regina estava mais quieta, sua confiança habitual abalada, e André, embora ainda preso no meio, parecia me ver sob uma nova luz. Quando saímos, me senti mais leve, mais determinada do que nunca. A crise não tinha acabado, mas eu tinha dado o primeiro passo em direção a reconquistar meu lugar nesta família. E enquanto dirigíamos para casa, eu sabia que estava pronta para o que viesse a seguir. O jogo tinha mudado, e eu não era mais uma jogadora passiva. Planejar a festa de aniversário de Regina parecia como preparar-se para uma batalha. Ela tinha me dado a tarefa sob o pretexto de uma obrigação familiar, mas eu sabia melhor. Era um teste, uma chance para ela me ver falhar na frente de todos. Mas eu estava determinada a virar o jogo. Passei semanas coordenando cada detalhe, desde o local até o menu, garantindo que tudo estivesse perfeito. Eu queria que este evento refletisse não apenas o gosto de Regina, mas também sua necessidade de controle. Meu objetivo era sutilmente destacar sua natureza controladora sem que ela percebesse até que fosse tarde demais. No dia da festa, o local estava movimentado com atividade. Me movi pela multidão, verificando os preparativos finais. André estava ao meu lado, oferecendo apoio à sua maneira silenciosa. Você fez um trabalho incrível, ele disse, apertando minha mão. Obrigada, respondi, examinando o ambiente. Só espero que corra tudo bem. Conforme os convidados começaram a chegar, observei Regina trabalhar o ambiente, seu sorriso tão ensaiado quanto sempre. Fernanda estava lá também, interpretando seu papel de nora devotada. Otávio estava mais reservado, mas me deu um aceno de encorajamento. A noite se desenrolou com uma elegância polida que nem mesmo Regina poderia criticar, mas conforme o jantar era servido, notei seus olhos se estreitando, absorvendo os detalhes sutis que eu tinha tecido na decoração, pequenas referências à sua natureza controladora, como cartões de lugar com citações sobre liderança e controle. Justo quando o prato principal estava sendo retirado, Regina se levantou para fazer um brinde. Obrigada a todos por virem, ela começou, sua voz carregando pela sala. E obrigada, Annalise, por organizar um evento tão adorável. Senti um lampejo de surpresa. Seria um elogio genuíno? Mas Regina continuou, seu tom mudando. Embora eu tenha que me perguntar se talvez algumas das escolhas não foram um pouco ambiciosas. Aí estava, a crítica velada. Mantive meu sorriso no lugar, me recusando a dar a ela a satisfação de me ver vacilar. Conforme a noite avançava, circulei entre os convidados, recebendo elogios pelo evento, mas sob a superfície eu estava tensa, esperando pelo outro sapato cair. E ele caiu, na forma de Fernanda. Annalise, podemos conversar? Ela perguntou, sua voz suave como seda. Assenti, seguindo-a para um canto mais quieto da sala. O que foi? Fernanda se inclinou, sua expressão solidária. Só queria dizer que você fez um ótimo trabalho esta noite, mas você sabe como mamãe é. Ela gosta das coisas de um certo jeito. Assenti, sentindo que havia mais por vir. Eu sei, só queria fazer algo especial. Ela sorriu, mas havia uma frieza em seu gesto. E você fez, mas talvez da próxima vez você devesse consultar ela primeiro. Só uma sugestão. Forcei uma risada, embora por dentro estivesse fervendo. Obrigada pelo conselho, Fernanda. Enquanto ela se afastava, senti o peso de suas palavras. Era um lembrete de que, não importava o quanto eu me esforçasse, Regina e Fernanda sempre encontrariam uma maneira de me diminuir. Mas então algo inesperado aconteceu. Otávio se aproximou, sua expressão séria. Annalise, podemos conversar? Claro, respondi, curiosa. Ele me levou para fora, longe do barulho. Só queria agradecer por ter me defendido no último jantar. Significou muito. Assenti, tocada por sua sinceridade. De nada, Otávio. Somos família, não é? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. Sim, somos. E quero que você saiba que se precisar de alguma coisa, estou aqui. Suas palavras foram um bálsamo para meus nervos desgastados, um lembrete de que nem todos na família Weinberg estavam contra mim. Conforme a festa terminava, senti uma mistura de alívio e determinação. As alfinetadas sutis de Regina tinham machucado, mas não tinham me quebrado.
e com o apoio de Otávio, me senti mais empoderada do que nunca. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Regina não recuaria facilmente, e Fernanda continuaria jogando seus jogos. Eu precisava estar pronta para o que viesse a seguir, para proteger a mim mesma e aqueles com quem me importava. Quando André e eu dirigimos para casa, lancei um olhar para ele, sentindo uma determinação renovada. André, acho que é hora de começarmos a fazer algumas mudanças, disse, minha voz firme. Ele olhou para mim, um toque de compreensão em seus olhos. O que você tem em mente? Sorri, sentindo o peso da noite se dissipar. Não tenho certeza ainda, mas sei que não podemos continuar vivendo assim. E com isso, eu sabia que estava pronta para enfrentar quaisquer desafios que viessem pela frente, armada com o conhecimento de que não estava sozinha nesta luta. As consequências da festa de aniversário de Regina permaneceram como uma nuvem de tempestade, projetando longas sombras sobre meus pensamentos. Os comentários velados de Regina ainda estavam frescos em minha mente, mas não eram nada comparados à sensação corrosiva de que eu estava à beira de algo maior, algo que poderia mudar tudo. Alguns dias depois, estava em casa tentando relaxar com um livro quando André entrou, seu rosto uma mistura de apreensão e determinação. Annalise, precisamos conversar. Coloquei o livro de lado, me preparando. O que foi? Ele sentou ao meu lado, seu olhar firme. Mãe ligou de novo. Ela quer que a gente vá lá neste fim de semana. Aparentemente, tem algo importante que ela precisa discutir. Senti uma tensão familiar se enrolar em meu estômago. Ela disse sobre o que era? André balançou a cabeça. Não, mas ela parecia diferente. Acho que é sério. Diferente. Sério. Palavras que geralmente significavam problemas quando se tratava de Regina. Assenti, tentando manter minha voz equilibrada. Ok, vamos. O fim de semana chegou rápido demais, e quando chegamos à casa dos Weinberg, senti um pressentimento ruim. Dentro, a atmosfera estava tensa, um contraste marcante com as reuniões sociais habituais. Regina estava nos esperando na sala de estar, sua expressão ilegível. Fernanda e Otávio já estavam lá, ambos parecendo incaracteristicamente contidos. Obrigada a todos por virem, Regina começou, sua voz sem seu tom habitual. Há algo que precisamos discutir como família. Troquei um olhar com André, que parecia tão confuso quanto eu. Regina tomou um fôlego profundo, sua compostura escorregando por um momento. É sobre as finanças da família. Houve complicações. Os olhos de Fernanda se arregalaram, uma rara rachadura em sua fachada polida. Complicações? O que você quer dizer? Regina hesitou, um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu rosto. A empresa de Otávio está lutando mais do que imaginávamos, e isso está afetando os investimentos da família. Observei Otávio, que parecia que preferia estar em qualquer outro lugar. Lembrei de nossa conversa, o peso de seu segredo agora exposto para todos verem. André se mexeu ao meu lado, sua voz tensa. Por que você não nos contou antes, mãe? O olhar de Regina passou para ele, seu controle escorregando ainda mais. Achei que podia lidar com isso. Não queria preocupar vocês. A sala ficou em silêncio, a gravidade da situação se assentando. Senti uma estranha mistura de emoções, simpatia por Otávio, frustração com Regina e uma determinação crescente de encontrar uma saída para isso. Conforme a conversa continuava, percebi que esta era uma oportunidade, uma chance de mudar a dinâmica que tinha definido nossa família por tanto tempo. Mas também era um teste, um que iria me empurrar até meus limites. Mais tarde, enquanto dirigíamos para casa, André estava incaracteristicamente quieto. Eu podia sentir o tumulto sob seu exterior calmo, a luta para conciliar sua lealdade à família com a realidade da situação. Annalise, ele disse finalmente, quebrando o silêncio, o que vamos fazer? Respirei fundo, sentindo o peso da decisão à frente. Não sei ainda, mas vamos descobrir. Os próximos dias passaram em um borrão de discussões e decisões. Me vi assumindo um papel que não tinha antecipado, oferecendo apoio e soluções onde podia. Era exaustivo, mas também empoderador. Então, uma noite, enquanto estava analisando alguns documentos, tropecei em algo inesperado, uma discrepância nos registros financeiros da família.
Era sutil, mas significativa, uma potencial solução escondida à vista de todos. Liguei para Otávio, meu coração acelerado. Otávio, acho que encontrei algo que pode ajudar. Seu alívio era palpável. Sério? O que é? Expliquei a situação, delineando um plano que poderia potencialmente estabilizar a firma e as finanças da família. Era arriscado, mas era uma chance de consertar as coisas. Enquanto conversávamos, percebi o quanto tinha mudado, quanto tinha crescido desde aquele primeiro jantar quando Regina me fez sentir tão pequena. Eu não era mais a intrusa, aquela que não pertencia. Eu era parte desta família, para o bem ou para o mal, e estava determinada a fazer a diferença. Mas conforme a ligação terminava, eu sabia que isso era apenas o começo. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios e armadilhas potenciais. E enquanto estava sentada ali, o peso da decisão pressionando sobre mim, não pude deixar de me perguntar se estava verdadeiramente pronta para o que estava por vir. As semanas seguintes ao evento comunitário pareciam um novo capítulo, não apenas para mim, mas para toda a família Weinberg. O pedido público de desculpas de Regina e o vídeo viral tinham mudado a dinâmica familiar de maneiras que eu não tinha antecipado. O escrutínio a tinha forçado a confrontar seus comportamentos e, pela primeira vez, havia um ar de mudança genuína. Uma tarde, enquanto estava arrumando minhas coisas no trabalho, meu telefone tocou com uma ligação de Regina. Houve uma época em que tal ligação teria me enchido de pavor, mas agora a curiosidade tomou seu lugar. Annalise, Regina começou, sua voz mais suave do que eu já tinha ouvido. Estava esperando que pudéssemos tomar um café. Só nós duas. Claro, respondi, surpresa com o convite. Amanhã, se você puder, ela sugeriu, e eu concordei, sentindo a importância deste encontro. No dia seguinte, cheguei a um café charmoso, encontrando Regina já sentada, uma xícara de chá na sua frente. Ela olhou quando me aproximei, um sorriso hesitante em seus lábios. Obrigada por vir, disse ela, gesticulando para que eu sentasse. Trocamos amenidades, a conversa leve até Regina tomar um fôlego profundo. Tenho pensado muito, Annalise. Sobre tudo. Assenti, deixando ela continuar. Percebo agora quanto te machuquei, como minha necessidade de controle te afastou, ela admitiu, seus olhos sinceros. Sinto muito de verdade. Seu pedido de desculpas era inesperado, mas parecia sincero. Obrigada, Regina. Isso significa muito. Conversamos por um tempo, discutindo não apenas o passado, mas o futuro. Era uma conversa que nunca pensei que teríamos, e parecia um ponto de virada, uma chance de reconstruir nosso relacionamento em novos termos. Depois, encontrei André para jantar, me sentindo mais leve do que tinha me sentido em anos. Ele ouviu enquanto eu contava sobre meu encontro com Regina, sua expressão uma de alívio e esperança. Isso é incrível, Annalise, ele disse, alcançando minha mão. Estou tão orgulhoso de você. Sorri, grata por seu apoio. Não poderia ter feito isso sem você e Otávio. Falando em Otávio, ele tinha encontrado uma maneira de estabilizar sua empresa com a ajuda das percepções financeiras que eu tinha descoberto. A família estava lentamente se unindo, curando as fraturas que uma vez pareciam insuperáveis. Enquanto terminávamos o jantar, André olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Então, o que vem depois para você? Pausei, considerando sua pergunta. Me ofereceram um cargo como consultora de dados para uma grande empresa de tecnologia, revelei, excitação borbulhando sob a superfície. É um grande passo, mas acho que estou pronta. André sorriu, seu orgulho evidente. Isso é incrível, Annalise. Você merece. A oportunidade parecia a culminação da minha jornada, uma chance de abraçar minha independência e forjar meu próprio caminho. Mas não era apenas sobre o trabalho, era sobre tudo que eu tinha aprendido ao longo do caminho. Enquanto saíamos do restaurante, senti um senso de conclusão, mas também uma pergunta persistente. A transformação de Regina era promissora, mas será que duraria? E o que isso significava para o futuro da família? Naquela noite, quando me acomodei na cama, encontrei uma carta escondida em minha bolsa, a caligrafia inconfundivelmente de Regina. Hesitei, então abri, curiosa sobre seu conteúdo. Na carta, Regina expressava sua vulnerabilidade, compartilhando arrependimentos e esperanças para o futuro.
Era um lado dela que eu não tinha visto antes, e me deixou com um sentimento de compreensão e compaixão. A carta era um lembrete de que as pessoas podiam mudar, que perdão e crescimento eram possíveis. Era uma reviravolta sutil, uma questão persistente sobre a natureza da redenção e as complexidades da dinâmica familiar. Enquanto adormecia, senti uma sensação de paz. Minha jornada tinha sido de desafios e revelações, de encontrar minha voz e manter minha posição. E embora algumas questões permanecessem, eu sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir, armada com as lições que tinha aprendido e a força que tinha encontrado dentro de mim mesma. Fim da história.